E aí, galerinha do degrau do oitavo ano, tudo bom com vocês? Essa daqui vai ser a primeira videoaula de uma sequência de videoaulas que eu vou fazer para vocês, como a gente tinha combinado. E o primeiro assunto dessa videoaula será números naturais e inteiros, tá certo? Pessoal, o conjunto dos números naturais, eles são os números que a gente usa desde pequeno, tá? Que a gente usa lá no jardim infantil, né? E aí eles servem basicamente para a gente contar, né? Para identificar uma pessoa, por exemplo, identificar pelo CPF ou pelo RG, né? Lá você tem números de identificação que são números naturais. Então aqui nós temos o conjunto dos naturais, né? Começa pelo 0, depois vai pelo 1, vai pelo 2, vai pelo 3, vai pelo 4 e a gente tem aqui, né, até um infinito, né? Esse é o conjunto dos naturais, tá? O conjunto mais simples que a gente tem. Nesse conjunto dos naturais, nós temos o conceito de sucessor e de antecessor, certo? Pessoal, o sucessor de um número é o número que vem depois dele, tá certo? Por exemplo, o sucessor do 5 é o 6, né? O sucessor do 7 é o 8. E o sucessor do 9 é 10, tá? Então, o sucessor de um número é o que vem depois, tá? A gente pode obter o sucessor de qualquer número se a gente pegar o número e somar com 1, tá certo? O antecessor é o contrário, é o número que vem antes na sequência, tá? Então, por exemplo, o antecessor do 10 é o 9, tá? O antecessor do 8 é o 7 e o antecessor do 6 é o 5. É o número que vem antes. Uma forma da gente obter é pegando o número e subtraindo 1. Vamos estudar agora os múltiplos e divisores de um número natural, tá? Pessoal, múltiplos naturais de um certo natural correspondem ao conjunto de resultados da multiplicação desse número com outros naturais. Então veja só, o que são os múltiplos de um número? Por exemplo, vou colocar aqui o número 3. Quais são os múltiplos do 3? Os múltiplos do 3 seria, no caso, o conjunto de resultados da multiplicação desse número, que no caso é o 3, com outros naturais. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, o 6 é um múltiplo de 3? Sim, por quê? Porque, ó, se eu pegar o 6, ele é o resultado da minha multiplicação de 3 vezes 2, tá? Então ele faz parte dos números, faz parte dos resultados da multiplicação desse número com outros naturais, tá? Então o 6 é um múltiplo do 3. Pegar, por exemplo, o 12, ele é múltiplo de 3, tá? Por quê? Porque ele é o resultado da multiplicação do 3 com outro número natural que é o 4. O 15 também é um múltiplo de 3, porque ele é o resultado da multiplicação de 5 vezes 3. Tá? Então, o 6, o 12 e o 15 também são múltiplos do 3. O próprio 3 também é múltiplo do 3, porque se eu pegar 3 vezes 1, o 1 é o número natural, 3 vezes 1 dá 3, então também é múltiplo, tá certo? Ok? Então, esse é o conjunto. Pessoal, outro assunto que a gente vê aqui também são as expressões numéricas, tá certo? O que são expressões numéricas? É um conjunto de operações, como você pode ver nesses exemplos aqui, ó. Eu tenho a operação 5 mais 2 elevado a 3 dividido por 8 mais 5 vezes 2. Tá? Lembre-se que esse pontinho é de multiplicação. Então aqui eu tenho uma sequência de operações. Qualquer sequência de operações é o que a gente chama de expressões numéricas. E aí as expressões numéricas elas têm uma certa ordem de resolução. Tá? Então primeiro você vai resolver as potenciações. Segundo, você vai resolver as multiplicações e divisões. E terceiro, as somas e subtrações, tá certo? É assim que você vai resolver. Aqui eu tenho 5 mais 2 elevado a 3 dividido por 8, mais 5 vezes 2. Primeiro passo é a gente resolver a potenciação. Então, resolva a potenciação. 2 elevado a 3 é 8, tá certo? A gente tem outra potenciação aqui? Tem não. Vamos partir agora para o segundo tipo de operação, que é a multiplicação ou divisão. Então, aqui no caso eu tenho uma divisão e tenho uma multiplicação. Essa multiplicação aqui, ela dá 10, né? E aí, essa divisão aqui, ó, de 8 dividido por 8, isso aqui vai me dar 1, tá certo? Deu 1 aqui. Então, a gente fica com a nossa operação assim, ó. 5 mais 1, né? Mais 10. Isso aqui vai dar igual a quanto? Aí, agora que eu só tenho soma, é bem simples de fazer. 5 mais 1 aqui dá 6, mais 10 dá 16, tá certo? Vamos pegar aqui o próximo, ó. Vamos fazer aqui outro exemplo, tá, galera? Observe esse exemplo aqui, ó. 3 ao quadrado vezes, abre parênteses, 1 vezes 5 menos 4
fecha parênteses elevado a 3. A gente sabe que quando envolve parênteses, a gente resolve os parênteses primeiro, tá certo? Então vamos lá. Resolvendo esse parênteses aqui, ó, eu vou ter o seguinte. 1 vezes 5 dá 5, né? E eu vou ficar com 5 menos 4 aqui. 5 menos 4 vai me dar como resultado 1. Então a minha conta ficou 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes o resultado do parênteses deu 1 elevado a 3. Tá? Então vamos resolver aqui primeiro, no caso, a potenciação. Né? A potenciação, isso aqui, 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1. Tá? Então aqui eu vou ter 1. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que aqui vai dar 9. Então 9 vezes 1. Isso aqui tudo vai me dar 9. Tá certo? Então a minha resposta final, 9. E aqui minha resposta final foi 16, né? Ó, próximo exemplo aqui, ó. Pessoal, primeiro de tudo, lembre-se que eu não tenho um parênteses aqui, mas eu tenho um colchete e tenho uma chave, né? Então o que eu faço? Depois do parênteses, você vai olhar se tem colchete e se tem chave. Nesse caso, não tendo parênteses, você vai começar a resolver pelo colchete. Então pega esse colchete aqui, ó, e vamos ver quanto é que ele vai dar. Dentro do colchete eu tenho 16 menos 4 dividido para 4. E aí como é que eu vou fazer aqui? Ó? Olha essa expressão aqui. Eu tenho uma subtração e tenho uma divisão. Então eu começo fazendo pela divisão, né? Se a gente for olhar a ordem lá de prioridade. 4 dividido para 4 dá 1. 16 menos 1 aqui no caso me daria o quê? 16 menos 1. Me daria no caso 15. Tá? Então dentro do colchete eu tenho 15. Então, a minha expressão ela vai ficar assim. Vou colocar a chave aqui. Eu vou ter a expressão no colchete que deu 15. Tudo dentro do colchete está dividido para 3. Tá? E aí eu fecho isso aqui, ó, coloco ao quadrado. Fica um símbolozinho de multiplicação de 2 elevado a 3. Tá? Beleza. Vou separar isso aqui. Então a gente ficou com essa expressão. Ó. Agora que a gente não tem mais colchete, resolve o que está dentro da chave. 15 dividido para 3 aqui vai dar 5. E aí a gente vai ficar com 5 ao quadrado multiplicado por 2 elevado a 3. Vamos resolver as potências. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5 vai dar 25. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que no caso vai dar 8. Tá certo? Então a minha resposta final é 25 vezes 8, que nesse caso dá 200. Ok? Então, o que eu fiz aqui nessa expressão? Primeiro resolvi o colchete, depois resolvi o que estava dentro da chave, né? Resolvi o que estava dentro da chave. E aí, finalmente, eu resolvi o resto da expressão. Então, sempre que eu tiver ou parênteses, ou colchete, ou chave, você vai ter que primeiro resolver o que está dentro de cada um desses carinhas aqui, tá certo? Se tiver ou parênteses, ou colchete, ou chave, no momento você vai esquecer isso daqui, essa ordem. E você vai resolver o que está dentro de cada um, tá certo? Quando você estiver resolvendo o que estiver dentro de cada um dessas coisas aqui, aí você vai se lembrar da ordem, tá? Como é que os números naturais eles se comportam numa reta numérica? Você vai começar aqui, ó, o começo da reta começa pelo 0, tá? Porque é o menor número natural que a gente tem. E aí depois você vai ter o 1, você vai ter o 2, você vai ter o 3, você vai ter o 4, né? E assim por diante. Na ponta aqui, né, no finalzinho, você vai ter o mais infinito. Lembrando que aqui eu tenho vários números, né, até chegar no mais infinito, que é o infinito positivo, né? Então é assim que a gente representa na reta numérica. Os números naturais eles só vão ocupar essas marcazinhas vermelhas, tá certo? Só essas marcazinhas vermelhas. Beleza? Números positivos e negativos. Você já ouviu falar de números negativos? Ó, você tem números negativos no seu cotidiano também, embora você não use muitos, né? Pega, por exemplo, a temperatura. Você já viu temperatura negativa, né? Você já ouviu falar pelo menos. Menos 4 graus, menos 6 graus, né? Várias temperaturas negativas. Também existe no banco, se você tiver com saldo negativo, significa que você está devendo alguma coisa. Então você pode representar o seu saldo por um número negativo. Por exemplo, estou devendo R$200, eu posso representar por menos R$200. Então, números negativos também existem no nosso cotidiano. E a gente vai começar a trabalhar com eles no caso. E aqui eu tenho o conjunto dos números inteiros, tá certo?
Pessoal, os inteiros, eles são os naturais, que no caso é esses carinhas aqui, ó, e você também tem os inteiros negativos. Esses naturais aqui, a gente chama de inteiros positivos. Nesse caso aqui, dos negativos, a gente chama de inteiros negativos, mas todos são números inteiros, ok? A gente chama de números inteiros esse conjunto porque eles representam múltiplos de uma unidade, tá certo? Múltiplos inteiros no caso. Então, por exemplo, o que é uma unidade? É o número 1, ok? Cada um dos elementos desse conjunto ele vai representar um múltiplo de 1. Por exemplo, o 2 é um múltiplo de 1, porque se eu pegar 2 vezes 1, eu vou ter 2. Tá? O 4 também é um múltiplo de 1, porque se eu posso pegar o 4 vezes 1, e isso aqui vai dar igual a 4, tá certo? E lembre-se que eu estou estendendo aqui os múltiplos para os múltiplos inteiros também. Então não são só múltiplos naturais. Se eu pegar, por exemplo, menos 2 e multiplicar por 1, isso aqui vai dar menos 2. Tá? Então, menos 2 também é um múltiplo de 1. Então, todos os elementos que estão aqui dentro desse conjunto, todos eles são múltiplos de uma unidade, que no caso é 1, tá certo? E uma unidade representa uma quantidade inteira. Por isso que a gente chama os demais números de números inteiros, ok? Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Você tem o zero no meio, e aí do lado direito você tem os inteiros positivos, também chamados de naturais, e do lado esquerdo do zero você tem os inteiros negativos, tá? O menos 1, o menos 2, o menos 3. Então, por exemplo, se eu pegar o número aqui 2,5, esse número 2,5 ele não é um número inteiro, tá certo? Porque não vai ser, no caso, não vai ser um múltiplo de 1, tá certo? Ele não vai estar aqui, ó, por exemplo, quem está aqui é o 2 e o 3, mas você não tem nenhum número entre eles, então 2,5 não é um número inteiro, tá certo? Representação na reta numérica. Como é que a gente representa esses números numa reta numérica? Se eu pegar a reta numérica dos números inteiros, ela vai começar no zero, tá? E aí, cada marcaçãozinha aqui, né? Eu vou ter, no caso, o múltiplo de uma unidade, né? No caso, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. E lá para aqui eu tenho um mais infinito, né? Isso aqui, essa parte até aqui foi o que a gente viu nos naturais. Só que, se você se lembrar bem, a flecha dos naturais, né, a reta numérica, ela tinha um ponto aqui em que ela começava que era o zero. E aí ela começava e ia somente em uma direção. Nesse caso aqui você tem duas direções, você tem uma para lá e uma para cá. Então aqui você vai começar a ter o menos 1, o menos 2, o menos 3. Até aqui, ó, até você chegar novamente no menos infinito, no infinito negativo. Então, no caso dos números inteiros, você tem essas duas pontas. Você tem uma ponta positiva e uma ponta negativa, tá certo? Pessoal, como é que a gente compara então os números inteiros? Vamos lembrar aqui, ó, que a gente tem o mais positivo, né? E aqui eu tenho o menos positivo. E aqui eu tenho um zero, né? No meio. O que acontece? O sentido de crescimento dos números inteiros é esse daqui, ó, tá? O sentido de crescimento é para a direita, é para o sentido de mais positivo. Então, se eu quero saber se um número ele é maior do que o outro, eu vou simplesmente olhar o que está mais perto do mais infinito, o que está mais à direita, no caso. Por exemplo, eu tenho aqui um e tenho 2 aqui, como é que eu sei qual é o maior? É só olhar o que está mais à direita, no caso é o 2, tá? Se eu pegar aqui a minha reta dos números negativos, e eu pegar, por exemplo, quem é maior, o menos 1 ou o menos 2? Tá? Então você vai ver que é o menos 1, porque ele é o que está mais à direita, ele é o que está mais próximo do mais infinito. Então, quando você quiser comparar números inteiros para saber quem é maior ou menor, você vai simplesmente imaginar a reta numérica e você vai se lembrar que quanto mais à direita o número tiver, quanto mais próximo do mais infinito ele tiver, ele vai ser maior, tá certo? Então é bem simples comparar os números inteiros. Números opostos, ó. Para encontrar o oposto de um número qualquer, basta trocar o seu sinal, tá certo? Pega o número, por exemplo, menos 3. Qual é o oposto aqui de menos 3? É o mais 3. Qual é o oposto, por exemplo, de mais 6? É o menos 6. Qual é o oposto de mais 8? É o menos 8, tá certo? Isso aqui vai ter uma importânciazinha lá na frente. Outro assunto que a gente vai ver também é o módulo de um número, tá certo? O que é um módulo de um número? Ó, o módulo de um número, pessoal, é a distância que ele está do zero na reta numérica. Então, pegue aqui, por exemplo,
Vamos supor aqui o número 2. Pessoal, o módulo de 2, no caso o módulo de mais 2, né? Lembrando que aqui é a parte positiva. O módulo de mais 2 é 2, porque a distância que ele está aqui do zero, né? É 2, duas casinhas no caso. Eu teria um aqui, né? O mais 1, e aí ele estaria essa distância aqui de duas casinhas do zero. Agora, se eu pegar, por exemplo, o menos 2 aqui, e eu quiser saber o módulo do menos 2, eu tenho que ver qual é a distância que ele está aqui do zero. Que nesse caso a gente vai ver que também é 2, tá certo? Também são 2 unidades de distância, tá? Então você pode dizer que o mais 2 e o menos 2 ele tem o mesmo módulo, tá certo? Se eu pegar, por exemplo, aqui o menos 3, a gente tem que ver a distância que o menos 3 está do zero. E aí nesse caso você vai ver que vai ser 3 unidades de distância, tá certo? Do mesmo jeito mais 3, ok? Você vai ver que vai ser 3 unidades de distância. Então, quando eu quero calcular o módulo de um certo número, eu coloco assim entre barras, tá? Então, por exemplo, o módulo de menos 2, isso aqui vai ser igual a 2, tá certo? Porque são 2 unidades de distância que eu estou do meu resultado. Do mesmo jeito, o módulo de mais 2 também vai ser 2, porque o mais 2 também está 2 unidades de distância da sua origem, tá certo? Do seu zero. Então, o módulo basicamente é a distância que o número está, considerando a reta numérica, da origem, que no caso é o ponto zero. Então, pega, por exemplo, o módulo de mais 4. Esse aqui vai ser 4 também, tá certo? Um truquezinho bem simples para você achar o módulo de um número é você fazer o seguinte. Basta tirar o seu sinal, tá certo? Tirar o sinal, no caso, significa eu omitir esse sinal aqui. Lembre-se que quando um número é escrito sem sinal é porque ele é positivo, tá certo? Então, a distância é um valor positivo. Então, sempre que você calcular um módulo de um número, o resultado vai dar positivo. Pega o módulo aqui de menos 10, tá? Se eu pegar esse menos 10 e tirar o sinal, eu vou ficar com 10. Só que aí a gente sabe que quando o número ele não tem o sinalzinho aqui, significa que ele é positivo, tá? E é exatamente o que a gente quer, porque a distância que o menos 10 está da origem, está do ponto zero, né, que é o módulo dele, é exatamente 10 unidades. Tá? Então, um truquezinho para achar o módulo é só você tirar o sinal. Pessoal, então agora a gente vai estudar soma com números inteiros, tá certo? Vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Eu tenho aqui uma soma do mais 6 com o menos 8, tá? São dois números inteiros. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo que a gente tem que fazer é fazer o jogo de sinais entre os sinais desses carinhas aqui, dos números inteiros. No jogo de sinais, a gente sabe que os sinais diferentes, quando os sinais são diferentes, o resultado do jogo de sinais dá negativo. Já quando são iguais, o resultado do jogo de sinais dá positivo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Faz o jogo de sinais. Nesse caso aqui, eu tenho mais com menos, o meu resultado aqui deu menos. O que esse sinal de menos do meu jogo de sinais vai indicar? Vai me indicar a operação que eu vou fazer entre os módulos desses carinhas aqui, tá? Nesse caso, um sinal de menos indica uma operação de subtração. Então, eu vou subtrair os módulos desses dois caras. Módulo de menos 8. A gente viu que é só tirar o sinal. Módulo de menos 8 é 8. Módulo de mais 6 é 6. Então, eu vou subtrair os módulos. Pego o 8, subtrai do 6, eu vou ter 2. Até aqui tudo bem, né? Qual vai ser o sinal, então, do meu resultado? É só você pegar o sinal do número inteiro que tem o módulo maior, que nesse caso aqui é o menos, porque o menos 8 tem um módulo maior do que o mais 6. Então o sinal que ele tem aqui é o menos, tá certo? Nesse segundo caso aqui, ó, menos 9 mais menos 15. Menos com menos aqui vai dar mais, significa que eu vou fazer uma operação de adição. Então você vai somar os módulos. Pega o 15 e soma com o 9. 15 mais 9, nesse caso, vai dar 24. Qual vai ser o sinal do 24? Vai ser o sinal do número que tem um módulo maior. Quem é que tem um módulo maior? O menos 9 ou o menos 15? Nesse caso vai ser o menos 15. Bota o sinal do menos aqui. Vamos lá, esse outro exemplo aqui. Faz o jogo de sinais. Mais com mais, sinais iguais, você tem resultado positivo. Então, mais com mais dá igual a mais. Então, a operação que você vai fazer vai ser de soma. Você vai somar quem? Vai somar os módulos. Pega o 12 e some com 13, vai dar 25. Qual vai ser o sinal do 25? Vai ser o sinal do maior, que nesse caso aqui é o mais 13. Então, bota o sinal de mais aqui. Próximo exemplo.
eu vou ter aqui menos 1 mais menos 20 mais, aí aqui mais 29, né? Pessoal, vamos fazer de 2 em 2 aqui, ó. Vamos pegar esse aqui primeiro. Menos com menos, isso aqui vai me dar uma soma, né? Fazendo o jogo de sinais. Vou somar os módulos. 1 mais 20 dá 21. E aí a gente pega o sinal do maior, que no caso é o menos. E aí a gente repete aqui o mais 29. Vamos fazer aqui, ó. Pessoal, menos com mais, que vai dar menos. Então você vai fazer uma operação de subtração. Você subtrai os módulos. Pega o 29 e subtrai do 21. Isso aqui vai me dar 8, tá? Vai dar 8. E aí você vai pegar o sinal do que tem um módulo maior, que nesse caso é o mais 29. Bota o sinalzinho dele aqui. Mais 8, beleza? Existe também uma forma de você simplificar a escrita de uma soma de números inteiros, tá certo? Para simplificar, você só precisa escrever o que está dentro dos parênteses, tá? Então, por exemplo, o que está dentro do parênteses do primeiro é mais 6, o que está dentro do segundo é menos 8. Então, essa é uma forma de simplificar essa soma. Nesse caso aqui, o que está dentro do parênteses é o menos 9. E aí você coloca aqui, no caso, depois o menos 15, tá? Só você escrever o que está dentro do parênteses. É uma forma de você simplificar essa operação de soma com números inteiros, tá certo? E aí você pode representar das duas formas, a forma que for melhor para você. Pega esse daqui, por exemplo. Posso representar por mais 12, mais 13. Vamos aqui agora, ó. Eu vou representar aqui por menos 1, tá? Menos 1, menos 20. Então, sempre que eu pedir para simplificar a escrita, vocês vão fazer isso daqui. Só escreve o que está dentro do parênteses. Subtração com números inteiros, ó. Pessoal, na subtração a gente vai fazer a seguinte técnica. A gente vai transformar essa subtração numa soma, tá certo? A gente vai transformar numa soma. Como é que eu vou fazer isso? Veja o sinal de menos aqui. Esse sinal de menos eu vou trocar por um sinal de mais, até porque eu quero transformar numa soma. Então vai ficar assim, ó. Mais 4, mais. E aí, ó, em troca dessa mudança de sinal, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou trocar o sinal do número que está dentro, tá? Então, em vez de mais 15, eu vou escrever menos 15. E aí, agora que a gente transformou numa soma, isso aqui é fácil de fazer, porque a gente já aprendeu a fazer soma com números inteiros. Então, eu vou ter aqui mais 4 mais menos 15. Vamos ver quanto é que isso vai dar, ó. Mais com menos dá menos. Então, eu vou fazer uma operação de subtração com os módulos. Então, eu subtraio 15 do 4, eu vou ter 11. E aí, eu pego o sinal do maior, que nesse caso aqui é o menos. Pessoal, vamos pegar esse exemplo aqui agora, ó. Eu tenho menos 7, né? Tenho menos 7. Aqui, menos mais 9. E aí aqui, ó, eu tenho menos, tá? E aí, como esse número aqui não tem sinal, eu coloco mais 4, tá certo? E aí, o que eu faço aqui agora, ó? Eu posso transformar tanto esse menos quanto esse menos numa soma, desde que eu troque o sinal do mais 9 e do mais 4, tá? Para fazer tudo de uma vez. Então, eu coloco aqui menos 7, tá? Menos 7, mais aqui menos 9, né, trocando o sinal. E aqui troco por um mais e coloco aqui no caso menos 4, tá? E aí, como aqui é uma sequência de soma, é mais fácil de fazer. Então vamos fazer aqui, ó. Menos 7 mais menos 9, eu tenho o quê, ó? Eu tenho menos e menos. Faço o jogo de sinais. Menos com menos vai dar mais. Então eu vou somar os módulos. 9 mais 7 dá 16. Então eu coloco aqui, ó, como sendo o módulo 16, e eu pego o sinal negativo, fica menos 16. Coloco aqui para baixo, no caso, mais menos 4, né? Menos 16 mais, entre parênteses, menos 4, eu tenho menos com menos, dá mais. Então eu vou somar os módulos. Pego o 16, soma com 4, dá 20. Qual vai ser o sinal do 20? Vai ser o sinal do que tem um módulo maior, que nesse caso é o menos 16. Então o sinal aqui vai ser negativo. Então a resposta final, menos 20, tá certo? Vamos para o outro caso. Eu tenho aqui 13 menos mais 2, menos 30. Eu posso pegar e fazer o seguinte. Eu troco essa operação de menos por uma soma. E aí, ao custo disso, eu vou trocar o sinal de cada número que está dentro aqui, dentro do parênteses, tá? Então, eu mantenho o 13 do jeito que ele está. Certo? Mantenho o 13 do jeito que ele está. Esse menos eu vou trocar por uma soma. Só que aí, ao custo disso, eu troco o sinal desse carinha que está dentro. Boto menos 2, tá? Eu também quero trocar isso aqui por uma soma. Então, o que eu faço? Boto a soma. E aí, ao custo disso, eu troco o sinal do menos 30, que vai ficar mais 30. Agora que a gente tem uma sequência de somas, que a gente já sabe fazer, é mais tranquilo. 13 mais menos 2, ó, lembrando que quando não tem um sinal aqui, o sinal é positivo.
mais 13 mais menos 2, sinais diferentes, você subtrai os módulos, que dá 11, e conserva o sinal do que tem um módulo maior, que nesse caso é o mais 13. Depois eu repito aqui o mais 30, e aí eu tenho o seguinte, ó, mais 11 mais 30, ó, sinais iguais, mais e mais, o resultado dá positivo, então eu vou fazer uma soma dos módulos. Pega 30, soma com 11, dá 41. E aí pega o sinal do que tem um módulo maior, que nesse caso é o mais aqui. Então o resultado final deu mais 41, tá? Pessoal, essa conta aqui agora, ó, 5 menos 23 menos 18 mais 4. Lembre-se que dessa forma aqui, ela está na forma simplificada, tá certo? Então, como é que eu posso transformar isso aqui? Esse mais 5, eu tenho um sinal, não tenho? Então coloco aqui mais 5. Esse menos 23 eu posso colocar da seguinte forma, ó, mais menos 23, tá certo? E aí eu posso colocar aqui, ó, menos 18, eu posso colocar mais menos 18, ok? E aí eu tenho aqui mais, aí mais 4, né? Vamos lá. Mais 5 mais menos 23 mais menos 18 mais 4, tá? Como é que a gente faz isso daqui, ó? Mais 5 menos 23 são, a gente tem aqui no caso sinais diferentes, então eu vou subtrair os módulos. Pego o 23, subtrai o 5, isso aqui vai me dar 18. Tá? Então eu tenho 18 e o 18 vai ficar com um sinal, no caso, negativo, né? Aí agora, ó, pega o menos 18 e vai somar com o menos 18. Isso aqui vai me dar, no caso, menos com menos vai dar mais, então eu vou somar os módulos, somo 18 com 18, dá 36. E conservo o sinal do maior, que no caso é o menos. E aí eu vou ficar aqui com menos 36, ó, mais 4, tá certo? Vamos fazer a operação aqui, menos 36 mais 4. O menos 36 com mais 4, fazendo o jogo de sinais, vai dar negativo. Então eu vou fazer uma subtração. Subtraio 36 do 4, vou ter 32. E aí eu conservo o sinal do maior, que no caso é o menos, tá? Então a resposta final, menos 32, ok? Então é só ter cuidado na forma de escrever, que aí, se for uma subtração, você vai transformar tudo numa soma. E uma soma é simples de fazer, tá beleza? Então essa aqui é a nossa aula sobre números naturais e números inteiros, beleza? Então até a próxima videoaula.